7h03, horário de Brasília. Muito bom dia, produtor rural que está acompanhando a nossa programação. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Boi. Hoje, quinta-feira, 5 de julho, estamos começando o Bom Dia Produtor de hoje com imagens da Fazenda Pontal, que fica em Nova Guarita, norte do estado do Mato Grosso, do produtor José Leandro, da JP Agropecuária. Lá ele trabalha com o sistema de integração lavoura e pecuária, conforme você acompanha aí pelas belíssimas imagens, abrindo o nosso programa de hoje. Bom dia para você, Ju. Bom dia, Ju Casanato. Um bom dia para você que acompanha a gente por todo o Brasil. No programa de hoje, vamos falar a respeito da produção e da exportação mundial do Complexo Carnes, que deve crescer em 2018. E você vai ver também. De Brasília, as informações sobre o tabelamento dos fretes. A medida provisória está em discussão no Congresso. Aqui em Sorriso, na capital nacional do agronegócio, os produtores já chegam a 55% da área colhida com milho segunda safra. E eu converso com o presidente do Sindicato Rural, Luimar Geme. A preocupação na região é um fungo que está deixando os grãos avariados. De São Paulo, informações sobre os mercados de suínos e da cana-de-açúcar. Prova realizada pela Embrapa e o programa GenePlus mede a eficiência alimentar do gado Nelore. E vamos ainda repercutir a votação ocorrida ontem em São Paulo a respeito do projeto de lei que quer proibir o embarque de animais vivos pelos portos de São Paulo. Tudo isso e muito mais você vai ver agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. O relatório do tabelamento de fretes foi aprovado na tarde desta quarta-feira em Brasília pela Comissão Mista do Congresso Nacional, que analisa esta medida provisória. A CNA contestou, disse que o relator não considerou os pedidos do setor produtivo. Vamos então até Brasília com Catarina Martorelli saber da agenda do dia. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Agora Brasil e Vietnã têm um acordo de cooperação relacionado ao agronegócio. É uma cooperação técnica entre cientistas, instituições de pesquisa e de desenvolvimento agrícola. Uma espécie de intercâmbio de delegações de especialistas, cientistas e estagiários. Também está prevista troca de sementes, raças de animais, informações técnicas e documentos, além de organização de eventos como exposições, workshops e seminários. Agora um assunto que não termina nunca, né? O tabelamento dos fretes. O assunto está em discussão no Congresso. Depois de votação na Câmara, vai para o plenário do Senado para votação dia 10 ou 11 deste mês. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, diz que está confiante com a aprovação da medida provisória 832, que estabelece preços mínimos dos fretes. Os compromissos do governo e os compromissos do governo serão cumpridos. Nós estamos atuando, estamos agindo para que tudo com o que nós nos comprometemos se transforme em realidade, como está acontecendo. Essa MP que o governo editou no âmbito desse acordo, ela tem um prazo de validade ainda até, acho que vai até agosto, setembro, né? Setembro, e eu não tenho a mínima dúvida que ela vai ser aprovada, porque, inclusive, naquele momento, nós éramos pressionados, digamos, por vários parlamentares, no sentido de que se chegasse, né, a uma solução para o movimento. Naquele momento, nós tínhamos que solucionar, aquele movimento não podia continuar. Nesse âmbito, nós tomamos decisões, assumimos compromissos que o governo faz questão de cumprir. Catarina Martorelli para o SBA. E um fungo ainda não identificado causa perdas significativas na colheita de milho segunda safra em Sorriso, no Mato Grosso. Valdir Pacheco tem as informações. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, já chega a 55% da colheita do milho segunda safra.
E esse ano se repete. Um fungo está se manifestando nas lavouras, que está comprometendo já quase 8% da colheita. Eu converso agora com o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Luimar Geme. E aí, Luimar, quantos por cento dos produtores já foram atingidos por esse fungo? Vem acontecendo nos últimos anos aí a presença de um fungo causando um número bastante elevado de grãos avariados. É uma preocupação. No nosso levantamento aqui do sindicato, em torno de 58% a 60% dos agricultores manifestaram que tem presença desse milho avariado, desse fungo em suas lavouras. Também sabemos que isso acontece nos primeiros milhos plantados, os primeiros milhos colhidos, em função do período chuvoso que esse milho permanece na lavoura. Então, acontece o maior desenvolvimento. Acreditamos que nesses 40 a 45% que falta ser colhido, que a qualidade do milho seja melhor por ser final de safra, aonde cai menos água, menos chuva e o fungo diminui um pouco a sua proliferação. Luimar, nessa segunda safra ainda tem muita soja estocada aqui na região e está chegando o milho, já está com mais de 50% já colhido. Como é que vai ser agora com relação ao armazenamento? A segunda safra sempre foi um gargalo em termos de armazenamento na região, em função do volume que é produzido. Este ano, uma preocupação a mais. Não tem grandes volumes de soja estocados, mas o pouco que tem nos armazéns impede que o armazém seja usado para guardar milho. Também em função do problema da tabela de preço para transporte, para logística, causou uma retração da retirada, tanto do soja quanto dos primeiros milhos colhidos. O agricultor sempre faz algumas vendas com entregas imediatas ao início da colheita, para manter espaço e para ter espaço disponível para o restante da sua colheita. Os produtores utilizam muito aquela tecnologia do silo bag. Mais uma vez aí deve estar presente nas lavouras. Sim, a gente já ouve alguns agricultores lançando mão dessa atividade, desse mecanismo que favorece para que ele guarde o seu milho. Nem todos estão preparados e é um problema também na hora do carregamento, porque nem todo comprador gosta de carregar na lavoura ou no silo bolsa onde ele está protegido e guardado. Mas é sim um mecanismo que, quem sabe, seja mais útil este ano do que em outros anos. Ok, Luimar, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Luimar Geme. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a gente segue com o nosso giro pelo Brasil. Vamos agora até São Paulo falar com Gustavo D'Angelo. Ele traz em destaque o mercado de suíno e também da cana-de-açúcar. No mercado de suínos, os preços registraram queda na última semana. Segundo a Scott Consultoria, as vendas na ponta final da cadeia estão em ritmo desacelerado. E em função disso, os compradores colocaram o pé no freio, a fim de não acumularem estoques. Nas granjas paulistas, o animal terminado passou de R$ 68 para os atuais R$ 60 a arroba, redução de 11,8% em 7 dias. No atacado, a desvalorização no período foi de 9,6%, com a carcaça cotada em R$ 4,70 o quilo. Com a entrada do novo mês, a expectativa é de que haja uma maior movimentação no mercado. Agora eu mudo de assunto para destacar a 14ª edição do Seminário sobre Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar, o Insect Show, que teve início ontem e segue durante toda a manhã de hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Insect Show é um dos principais encontros voltados para a prestação de informações fundamentais para o cultivo adequado e controle de pragas nos canaviais. Com a presença de especialistas, produtores e representantes de usinas de vários estados brasileiros, o evento promove palestras, dicas e apontamentos essenciais para o atual panorama da cultura. Voltamos aos estúdios em Campo Grande.
Obrigada, Gustavo D'Angelo, pelas informações. São 7h12. O programa GenePlus Embrapa realizou um dia de campo para apresentar alguns resultados da primeira prova de avaliação de desempenho do Nelore deste ano de 2018. Participaram da prova criadores que são associados do programa GenePlus. A gente vai conferir todos os detalhes agora com a repórter Kylie Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. Entre os criadores, o clima não é de competição, mas de troca de experiências. Os resultados da prova vão além do que é apresentado em apenas um dia. Afinal, a avaliação faz parte de uma iniciativa para gerar valor genético genômico para a eficiência alimentar dos animais da raça Nelore, que participam do programa de melhoramento GenePlus. Todos os animais enviados pelos criadores chegam na Embrapa pré-selecionados. A gente avalia a eficiência alimentar em confinamento. Se você pensar num sistema de produção, o sistema brasileiro é predominantemente a pasto, mas cada vez mais a gente utiliza a suplementação e o confinamento como uma ferramenta de acelerar o abate e produzir uma carne de melhor qualidade. Então, e esse período de alimentação, o grão é um alimento mais nobre do que o pasto e de um custo mais alto. Então a gente foca na avaliação de eficiência nessa fase, porque é uma fase crítica em que a eficiência vai gerar uma lucratividade maior, uma economia de recursos. A eficiência se propaga, gera touros que vão produzir animais com menor demanda energética, obtendo ganhos superiores. No final da prova, é formada 2 comissões de 3 técnicos do programa para analisar a morfologia dos animais. Nesta etapa, é escolhido os ATJ, que irão fazer parte da avaliação de touros jovens, que consiste em distribuir sêmen para os associados do GenePlus. A pecuária ganha muito com o desempenho, com o CAR, né, que é a eficiência alimentar, e com essa questão de pedigrees diversos, né? A gente tem uma gama muito grande de animais. São animais diferenciados que entram no mercado? Sim, são animais que passaram pelo crivo técnico e passaram pelo crivo de desempenho e de eficiência alimentar. A prova contou com 130 animais de 14 fazendas dos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Para os criadores, a prova de confinamento evidencia o trabalho realizado no dia a dia da propriedade rural. O trabalho que o GenePlus desenvolve, nós somos um grupo de participantes, eles elegem os melhores indivíduos de cada propriedade. E aqui você vem afirmar realmente se esses animais, além de serem testados na fazenda, são melhores, se eles confirmam isso aqui. Ou então, talvez, fazer um ranking entre eles aqui dentro, para que a gente possa tirar dos animais do grupo os melhores indivíduos para serem os futuros reprodutores do plantel. Nós, na fazenda, nós temos um limite de técnicas para serem utilizadas. E eu acho que aqui na Embrapa a gente consegue, através da pesquisa, validar isso com maior eficiência, com maior acurácia. Um dos grandes custos da pecuária, sem dúvida nenhuma, é a alimentação. E você identificar esses animais mais eficientes, eu acho muito importante para uma pecuária rentável. Mas acho que mais importante do que a classificação é você conseguir identificar dentro do seu rebanho, ou dos seus animais que você pretende usar dentro de uma safra, os animais superiores para essa característica. Então, para nós, isso acaba sendo muito importante. Com o encerramento do ciclo, a Embrapa começa a receber novos animais que irão participar da segunda prova, que segue até o mês de setembro. De uma prova para outra, como que funciona a adaptação dos animais? A diferença? Geralmente, a gente tem uma dificuldade maior na primeira prova, dos animais se adaptarem aos equipamentos, por conta de um período muito parado sem os animais no confinamento. E na segunda prova, geralmente, os animais se adaptam mais rápido aos equipamentos. Mas um fator que a gente acha que é mais importante nessa adaptação é a docilidade dos animais. A primeira prova desse ano foi muito interessantíssima, os animais muito mansos, então a gente não teve problema nenhum com a adaptação com eles, mesmo sendo a primeira prova. Kylie Rodrigues para o SBA.
Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. O preço do boi gordo registrou alta na região sudeste. Vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria com a zootecnista Isabela Camargo. Olá a todos. O mercado do boi gordo estável na maioria das praças pecuárias pesquisadas aqui na Scott Consultoria nesta quarta-feira, 4 de julho de 2018. Entretanto, em alguns estados como São Paulo e Minas Gerais, a dificuldade em adquirir boiadas terminadas colaborou para a alta de preços no fechamento desta quarta-feira. Em São Paulo, a alta foi de 0,7% e em Minas Gerais de 0,6% em relação ao fechamento da última terça-feira. Entretanto, apesar da dificuldade em relação ao escoamento, vale destacar que a margem de comercialização dos frigoríficos que fazem a desossa e que não fazem a desossa também estão acima da média histórica. A margem de comercialização daqueles frigoríficos que vendem a carne sem osso está em 29%, são quase 4 pontos percentuais acima da média histórica. Em relação ao mercado externo, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em junho o Brasil exportou 54,5 mil toneladas de carne bovina in natura, o que representa uma queda em torno de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. É o pior resultado deste mês, de junho, desde 2003. Vamos agora para a cotação do boi gordo com análise da Scott Consultoria. Vale sempre lembrar que os preços são para uma boiada comum, à vista, livres de fundo rural. Começamos pela região sudeste do país, onde houve alta de R$1 em Barretos e também em Araçatuba, interior de São Paulo. Em Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e norte de Minas, também houve alta equivalente a R$1 por arroba. No sul do país, você vai acompanhar aí na sua tela, nós não tivemos alterações, o que significa que os preços permanecem estáveis. Na região centro-oeste do Brasil, esta última quarta-feira também não sofreu alteração para o valor da arroba do boi gordo. Ainda na região centro-oeste do país, só que agora na região de Mato Grosso, também não tivemos alterações. Sem alterações também para a região nordeste do Brasil, preços do boi gordo nesta última quarta-feira. E para finalizar, a região norte do país houve sim uma alteração, uma alta de R$1 no Acre. O jornalista Walter Puga Júnior acompanhou nesta última quarta-feira a votação do projeto de lei 31/2018 em São Paulo, que fala a respeito da proibição dos embarques de animais vivos pelos portos do estado. Na ocasião, ele conversou com o representante da Associação dos Exportadores de Animais Vivos. Vamos ver. Eu tenho ao meu lado aqui Silvio de Castro Cunha. O Silvio é um exportador e diretor da Abreave, da Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos. E a surpresa que o Silvio teve aqui, você vai acompanhar agora. Obrigado por essa entrevista, Silvio. Diga para mim, qual foi a surpresa quando você chegou aqui como diretor da Abreave, preocupado com esse projeto 31/2018? Boa noite a todos, boa noite, Puga, ao Câmara que está segurando essa Câmara aí há tanto tempo também, né? Dizer o seguinte, nós como brasileiros estamos tomando cada rasteira, especialmente agricultura e pecuária, que eu acho que é falta de participação nossa. Eu vim aqui para defender uma ação, não vim na primeira ação, porque quando falaram que eu ia proibir exportar animal vivo, eu achava que era uma insanidade tão grande que não passaria por uma casa desse tamanho. A Assembleia de São Paulo, para mim, é das maiores casas do Brasil, mais importante. Julgar uma questão tão absurda como essa não seria razoável. Pois bem, nós deixamos correr, aconteceu, vai para a votação, talvez hoje ou vai para a votação esse ano ainda, de alguma maneira. É um projeto totalmente absurdo, nós estamos falando de 0,5% do rebanho brasileiro, 0,1% do que se abate. E essa exportação do animal vivo é um número muito pequeno, só que nós estamos vendendo filé mignon, a preço de filé mignon boi vivo. É muito bom para o produtor, é muito bom para nós.
Tudo bem que a indústria frigorífica não gosta, mas esse pessoal que está fazendo esse movimento aqui está criando uma força tal, e com esse tempo que eu estou aqui há 3 dias na Assembleia, eu vi outros projetos que vocês preparem-se para arrepiar, mas eu vou contar para vocês. Não sei se já sabem, o SBA fez há pouco tempo atrás, o Canal do Boi, entrevista sobre os estragos, num dos canais de vocês, o estrago do javali nas lavouras, nas pastagens, que é uma praga que está virando, especialmente no estado de São Paulo, um horror, também no Mato Grosso, e que tem que ser controlado. Pois bem, qual foi a resposta da Assembleia? Ontem, conseguiu o deputado Trípoli, do interior de São Paulo, que é de São Paulo, de Campinas, aprovar uma lei aqui proibindo a caça do javali. Quer dizer, você vai ver o javali comer sua lavoura e você não vai poder fazer nada. Isso porque nós, assim como vocês e eu, estava aí trabalhando sem oportunidade de estar aqui brigando com os outros. Nós temos aqui 300 ativistas que nenhum trabalham, são pagos para proibir a exportação de boi vivo. Tem uma lei aqui do Feliciano Filho, que é o meu, que quer proibir a exportação de boi vivo, o deputado Feliciano Filho, do PEN de São Paulo, que quer proibir, acreditem, é a PL 714/2012. Pessoal, ele quer proibir confinamento no estado de São Paulo. É proibido confinar qualquer tipo de animal no estado de São Paulo, especialmente bovino, a partir do momento da votação disso. Eu não sabia, descobri aqui. Tem mais. Proibido do estado de São Paulo, uma outra dele também, tudo que é inseminação artificial e embrião. É um projeto de lei dele também em São Paulo que está correndo e pode ir à votação. Muitos pecuaristas não sabiam disso. Olha, poucos de nós que estamos aqui sabíamos disso. E eu acredito que os companheiros que estão em casa, pouquíssimos sabiam. E se nós deixarmos o Brasil correr solto, cuidarmos da nossa vida e achar que a política não é parte da nossa vida, infelizmente, nosso destino é muito cruel. Eles vão acabar com a pecuária e a agricultura no Brasil. Bom, Renata, você vê aí a manifestação, né, a posição do Silvio de Castro Cunha, que é exportador, trabalha como exportador de gado, dirige empresas na área, tem formação em agronomia, atua há muitos anos neste mercado, surpreso com o que está descobrindo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muitas leis são elaboradas aqui visando coibir a atividade do agronegócio. Nós estaremos aqui acompanhando o início da votação daqui a pouquinho desse projeto 31/2018, que visa proibir a exportação de animais vivos por portos e aeroportos no estado de São Paulo. E a preocupação das entidades que estão aqui reunidas representando a agropecuária brasileira é que essas leis acabem por contaminar outros estados do país e dificultando a atividade pecuária. Silvio, mais algum recado? Mais uma coisa, esse negócio de bovino, aeroporto, não é só para bovino, é para cavalo, é para tudo, animais vivos. Com isso, toda a importação de cavalo, exportação de cavalo, cavalo de golfe, estaria no mesmo barco. Bom, tá aí o alerta do Silvio de Castro Cunha, da ABREAV, da Associação Brasileira de quem exporta, né, de exportação de animais vivos. Portanto, acompanha de perto o que está ocorrendo a partir de agora e ficou surpreso com o que viu aqui em São Paulo, quantidade de projetos de lei para coibir a atividade agropecuária. E daqui a pouco o Walter Puga Júnior volta ao programa contando mais pra gente sobre o parecer dessa votação. Bom, e Bom Dia Produtor vai agora para um rápido intervalo comercial, mas antes disso a gente faz um convite a você. A gente quer que você participe do programa conosco. Mande fotos, vídeos aí da sua propriedade rural, mostrando um pouquinho da sua atividade no campo, atividade agrícola, pecuária, leiteira, mandando vídeos também a respeito do que acontece aí na sua cidade. Participe do programa, o WhatsApp está aí na sua tela. É o 992647810 e você pode fazer como o Josiel Lima, que é morador lá de Porto Amazonas, no Paraná, que enviou pelo WhatsApp do Bom Dia imagens da sua propriedade. Obrigada, viu, Josiel, pela sua participação. Mande também o nosso abraço a todos aí de Porto Amazonas. E assim nós vamos para o intervalo comercial, são 7h27, horário de Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Até já!
Bom dia, produtor, de volta, agora às 7 horas e 30 minutos, exatamente pelo horário de Brasília. Você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Nosso assunto agora é o Complexo Carnes. Olha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga anualmente relatórios a respeito deste setor, trazendo expectativas mundiais acerca da produção, exportação, consumo e estoques de carnes bovina, suína e de frango. A gente vai falar sobre estes números agora, porque a expectativa é de alta para 2018. João Pedro Cuti Dias já está aqui do lado de fora comigo para comentar todo esse assunto. Bom dia, seu João. Bom dia, Juliana. A gente começa mostrando para você de casa os números do último relatório do Departamento Norte-Americano. Na tela você acompanha a expectativa de elevação. A produção mundial de carne bovina deve crescer, na visão do órgão, 5% neste ano, alcançando 10 milhões e meio de toneladas. A de frango deve chegar a 11 milhões e 300 mil toneladas, uma alta de 2%. E em relação à carne suína, a expectativa é de aumento de 1%, alcançando 8 milhões e 300 mil toneladas. João, o Brasil é um grande produtor de carnes. Essa alta contempla o nosso país também? Bom, primeiro essa alta aí refere-se ao comércio mundial, né? Não é a produção total, não, é o comércio mundial. O comércio mundial é o seguinte, hoje você está vendo bem claramente o seguinte, as populações que tinham baixa renda, especialmente na Ásia, elas não tinham poder de compra, não tinham capacidade de comprar, não tinham condições de comprar alimentos proteicos, especialmente carnes. O que aconteceu? Você teve um aumento real de renda nos países asiáticos, especialmente nos países asiáticos, nos últimos anos. Você tirou milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, ou seja, ganhavam menos que $2 por dia. Quem ganha menos que $2 por dia, ele não vive, ele sobrevive. Ao passo que ele vai de $2 a $10 por dia, e isso aconteceu muito na China, está acontecendo na Índia, está acontecendo no Vietnã, Filipinas, etc., a grande parte desse renda que ele tem, ele vai para o consumo de alimentos. Então hoje, você vê o mundo crescendo 3,1 a 3,3 o PIB mundial. Você vê um aumento de renda nesses países, especialmente os países asiáticos. Você vê um aumento de demanda. Carne bovina, por exemplo, é uma carne complicada de produzir. Você precisa de ter um ciclo mais longo, a vaca de cria precisa ter espaço, ela demora, ela vai emprenhar com 2, 3 anos, vai parir com 3, 4 anos, o bezerro vai ficar mamando 6, 7 meses, depois vai ficar... Então, é um ciclo longo. Esses países, eles não têm área, não têm espaço físico para aumentar. Então, você tem poucos países do mundo que têm. O Brasil é exceção nesse processo. Nós temos área, temos água, temos gente, temos tudo, temos tecnologia. O problema nosso somos nós. Então o Brasil, ele poderia tranquilamente ser o maior exportador de carne e brigar não só por carne industrial, carne barata, de $4 mil a tonelada, brigar por carne gourmet, que vale 12, 13 mil dólares, brigar com a Austrália, com o Uruguai, com a Argentina, que são os campeões nessa área. Então, o USDA fala que o Brasil aumentaria em 9% de exportação em relação ao ano passado. Nós vínhamos muito bem até abril. Depois de abril, greve de caminhoneiro, etc., deu um baque. Esperamos que a gente consiga recuperar. E também há uma polêmica dentro do Brasil a respeito dos números do MDIC. Alguma coisa não está batendo em relação aos números que estão sendo fornecidos para nós. Mas eles argumentam o seguinte: no mundo inteiro, há uma expectativa de aumento de 5% nas exportações do comércio mundial de carne, iria para 10 milhões e 200, 10 milhões e 300 mil toneladas, e você tem poucos países em condições de cumprir isso. A Austrália, ela vem com o rebanho dela, que sofreu com secas, caiu o rebanho, houve uma recuperação, mas não tem uma oferta de bezerro tão grande. Então, o que está acontecendo no mundo? Além da questão eles estão aumentando o peso. O americano está batendo bois hoje com 25 arrobas. Ou seja, porque o bezerro é caro, é difícil, então o que eles fazem? Eles botam mais carne no animal. Aqui no Brasil também, lentamente começa a mostrar isso. Não tem mais boi de 18 arroba, é boi de 19, de 20, 22 arroba. Ou seja, botar mais carne na carcaça para poder ficar competitiva e conseguir ter rentabilidade. Você mostra todos os dias a relação de boi magro para boi gordo, 1,2, é pequena a margem, é 20% só.
Ou seja, então o que acontece? Eles botam mais carne em cima da carcaça. Isso está acontecendo na Argentina, está acontecendo no Brasil. A Argentina sofreu também, a Argentina perdeu nesses governos Kirchner. Os Kirchner é igual ao Lula-petismo, corrupção, populismo e tal. Eles perderam 10 milhões de vacas. É muita coisa para o rebanho argentino. Eles estão num processo de recuperação. Só que a Argentina, quando melhora a economia deles, eles são ávidos por carne bovina, são os maiores consumidores per capita do mundo. Então, não sobra muito para exportação. O Uruguai, um paísinho correto, certo, funciona direitinho, só que não tem espaço físico. Então, o Brasil, o americano sim, os Estados Unidos, só que o americano é aquele regime muito intensivo de produção de bovinos. Ele desmama o bezerro e já vai para o confinamento. Então a carne não tem o mesmo sabor, o mesmo apelo que nós temos no Brasil, que você pega, desmama, o gado fica no pasto, a maior parte do tempo, posteriormente ele vai estar terminado. Então o Brasil deveria aproveitar esse espaço, mas para isso nós temos que resolver os problemas internos brasileiros, melhorar a capacidade gerencial que nós temos aqui, brigar nesse chamado custo Brasil. Hoje no Brasil tudo é caro. Nós temos uma vantagem, essa carne é mais barata do mundo, não sei qual é o preço da Índia, mas em relação ao resto do mundo, nossa carne é mais barata. Aqui no Mato Grosso do Sul, hoje estamos falando em $35, 34, 35 dólares por arroba. Nos Estados Unidos custa $65. Na Europa, muito mais. Na Austrália, sim, próximo a $60. Então, a nossa carne é barata. O senhor e a senhora que são produtores, produzem uma carne extremamente barata. Porém, a hora que você chega no frigorífico, aí complica, porque você tem custo trabalhista, problema de transporte, uma série de coisas que tira um pouco a nossa competitividade. E o grande problema, nós sempre falamos aqui, né, Juliana, a cadeia da pecuária bovina ela não trabalha integrado. Você precisaria ter toda a cadeia brigando junto, especialmente para buscar mercado. Mercado a gente não ganha, mercado se conquista. E para conquistar você tem que estar lá, porque os caras falam mal da gente. Ontem nós comentamos a respeito da Irlanda. Os irlandeses deitam e rolam, pega esses relatórios da Polícia Federal Brasileira, os vídeos das TV comerciais brasileiras, mostrando que prenderam fiscais estão no caixa dos frigoríficos. Isso aí lá fora é um desastre, especialmente em países como a União Europeia. Na China é um negócio meio complicado, o chinês está comprando cada vez mais carne bovina nossa. Nós perdemos mercados importantes que são os mercados da União Europeia, que compram cortes de traseiro, que é uma carne que vale mais no mercado internacional e por isso é uma pena para o Brasil. Quanto ao frango e quanto ao suíno, são as duas carnes mais baratas que tem em termos de produção. Você tem o frango, a tecnologia que se investiu na produção de frango é uma coisa fantástica. Hoje você tira um frango com 42 dias, 42 dias está pronto o frango. E o suíno também, você melhorou muito a qualidade genética, o manejo, o sistema de produção. E para você produzir frango e suíno, você precisa de duas coisas basicamente, milho e farelo de soja. Resolveu isso, está meio caminho andado. Ou seja, então esses países hoje, pega uma Rússia. A Rússia antes era grande importadora de carne suína. O que aconteceu? Ela investiu pesado na Rússia para produção própria. O consumo dela 2 milhões e poucos toneladas. Antes ela importava 1 milhão. Hoje está importando 300 mil toneladas. O resto ela aumentou a produção própria. E isso está acontecendo não só na Rússia, também acontece na China, acontece em outros países. Eles importam o grão, transformam esse grão dentro do seu território e produzem. Então o comércio mundial perde um pouco disso. O Brasil tem uma grande eficiência na produção de suínos e frango, porque nós temos farelo de soja, temos milho, e temos um modelo de produção integrado, que é um modelo bem revolucionário, que um grande frigorífico, ele dá assistência técnica, fornece o pinto, fornece a ração, recebe o frango ou o suíno. Então, todo esse processo, o Brasil que tem todas as condições de ser o grande player, muitas vezes ele perde espaço por questão política, por questão interna nossa aqui no Brasil. Bom, João, visto todo esse potencial do Brasil em área, tecnologia, pessoal para trabalhar, é possível que o Brasil ganhe mais fatia de mercado com essa guerra comercial entre China e Estados Unidos? Essa guerra comercial é uma incógnita, porque são dois elefantes, diz que briga de elefante, quem perde é o pasto, né? Mas vamos lá, em algum momento eles vão se acertar,
O Brasil tem que estar preparado para aproveitar esse momento e aproveitar o momento em que esteja tudo igual no mercado internacional. O mercado internacional, a economia mundial cresceu, não houve inflação, porque havia um comércio internacional muito forte. Nós aqui no Brasil, nós exportamos soja, exportamos carne para a China, mas compramos essa TV que o senhor está assistindo, com certeza deve ter muita peça produzida na China, montada no Brasil, mas produzida lá na China. Então, o comércio mundial não deveria ter essas brigas comerciais, deveria ter uma certa harmonia, porque quem tem melhores condições de produzir, ela produz um alimento melhor, mais barato e mais saudável. Nós temos essas condições. O exemplo hoje, por exemplo, na China, se você olhar a China hoje, por exemplo, ela tem 20% do território da terra agricultável chinesa com problemas de metais pesados. Mas ela não vai deixar de produzir, só que isso produz um alimento com resíduos de metais pesados. Isso é ruim, isso vai para a carne, vai para o leite, vai para isso. Então, o Brasil teria essas condições, mas no mundo inteiro não pensa assim, né? Cada um procura defender o seu espaço. Quando você vê essa campanha agressiva de irlandeses e franceses contra a carne bovina brasileira, o pano de fundo do processo é a briga comercial. Eles não têm condições de competir conosco em preço. O que eles fazem? Então querem barrar. Criar barreira. A mesma coisa nos Estados Unidos. Né? O frigorífico nós fizeram uma burrada de mandar cortes inteiros que tinha nódulos de vacina. O que aconteceu? Eles trancaram. Por quê? E o lobby americano é muito pesado. Lógico, lá custa $1.100 um bezerro, o nosso custa R$1.100 um bezerro. O nosso custo é infinitamente menor que o deles. Então, eles vão criar barreira para não chegar. Agora, como é que a gente rompe isso? Tem que ser igual à Austrália, igual ao Uruguai. É mostrar a qualidade, que é um alimento produzido em condições naturais, que o bovino aproveita o pasto, que é um alimento natural do bovino, etc, etc. Agora, no mercado mundial, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Nós temos que mostrar para os caras, ela está aqui. E o Brasil, infelizmente, não faz o dever de casa nesse aspecto. João, ainda tem muito para a gente falar sobre esse assunto, não é mesmo? Mas hoje o nosso tempo termina aqui. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Ok, obrigado. Bom trabalho. Obrigada. Ju Casanato. Agora são 7h42 no horário de Brasília e você vai ficar com a previsão do tempo de hoje para todo o Brasil com a Juliana Rezende, do Serviço de Meteorologia SOMAR. Já podemos ver pelas imagens de satélite tempo firme predominando em toda a parte central do Brasil. É por conta da ausência de nebulosidade que o sol brilha forte ao longo do dia. Agora, também podemos ver nuvens carregadas atuando lá na região sul. São instabilidades que acabam sendo influenciadas pelos ventos lá no alto da atmosfera e por isso ainda segue chovendo por lá. No extremo norte brasileiro também tem risco para alguma chuva de forma mais duradoura por conta de instabilidades tropicais. Então, na região sul, chove em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, é apenas no Paraná, onde o tempo firme predomina por conta da influência de uma massa de ar mais seco na parte central do Brasil. Ainda tem risco até para chuva mais forte no extremo sul gaúcho. No sudeste, mais um dia de céu claro, predomínio de sol por conta da influência dessa massa de ar mais seco que inibe a formação e a passagem de novas áreas de instabilidades. No centro-oeste, mais um dia de predomínio de céu claro, muito sol aparecendo ao longo do dia e essa mesma condição também acontece entre o Acre até o Tocantins, onde não tem risco para a chuva. É no extremo norte brasileiro onde a chuva ainda segue acontecendo por conta de instabilidades tropicais na região. Ainda tem risco até para a chuva mais forte em Roraima e até o Amapá. No interior do Nordeste, mais um dia de céu claro, predomínio de tempo firme, enquanto que a chuva ainda vai seguir acontecendo nas áreas costeiras, devido à influência dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa da região. Agora, em relação às temperaturas, sensação de friozinho, especialmente na região sul. O dia começa com 10 graus no Rio Grande do Sul, 13 graus em Santa Catarina. Agora, no Paraná, o frio não é tão intenso, a mínima é de 17 graus no oeste paranaense. No sudeste, o dia até começa com sensação de friozinho, principalmente em Minas Gerais, 14 graus ao amanhecer. Na região centro-oeste, temperaturas na casa dos 14 e 15 graus entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Agora, na região norte, o dia já começa com abafamento, 23 graus entre os estados do Amazonas e também
Roraima. No interior do Nordeste, por conta do predomínio de céu claro, ausência de nebulosidade pela madrugada, a temperatura até cai um pouquinho mais, 14 graus no oeste da Bahia. Agora nas áreas costeiras, manhã abafada, com mínima de 23 graus. Durante a tarde, a temperatura sobe, principalmente em áreas do centro-oeste, norte também. Faz bastante calor, a máxima chega a alcançar 34 graus em áreas do Mato Grosso, até do Tocantins, e faz 35 graus no Acre. No Nordeste, sensação de calor também, mas a temperatura não consegue subir tanto. Faz 29 graus no interior da Bahia, 32 graus entre os estados do Maranhão e também do Piauí. No Sudeste, temperaturas mais amenas, em torno de 27, 28 graus. Agora, na região Sul, o friozinho ainda vai predominar, tanto que no Rio Grande do Sul a temperatura máxima fica próxima de 18 graus apenas. Mas no Paraná, sensação de calor, máxima de 29 graus. Então, ao longo do dia, expectativa de mais um dia de céu claro em grande parte do centro do país. Na região sul, expectativa de chuva, mas ainda tem sensação de friozinho com temperaturas mais baixas ao longo do dia. Chegou a hora da gente falar sobre leilões e negócios, grandes oportunidades para quem está esperando o momento ideal para fazer o seu investimento. Vamos destacar para você a partir de agora esse grande evento que começa no dia 10, próxima terça-feira, e vai até o dia 14 de julho, portanto. É o Leilosul Agronegócios, que está em sua 8ª edição, direto de Bataguaçu, que fica aqui, próximo a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul mesmo, né, Catatal? Bom dia para você. Bom dia, Ju. Tudo bom bem? Dia, amigos de todo o Brasil. Ótimo, né, Juliana? Que bom. Começar bem essa quinta-feira, né? É verdade, né? Quinta-feira está chegando o Leilosul no agronegócio para você que está assistindo, a você que está nos acompanhando em todo o Brasil, e poder estar aqui pela manhã, poder realmente a cada dia mostrar, apresentar, falar um pouco dos eventos, dos leilões e também do Leilosul Agronegócio 2018, essa feira indoor, né? Uma das maiores feiras de guis com maior propriedade, porque a cada ano ela tem aí uma dimensão maior, né? Um tamanho que realmente representa para o estado do Mato Grosso do Sul o trabalho da Leilosul. Leilosul Agronegócios 2018. Olha, Juliana, imagem bonita aí, ó. Linda, linda demais. Imagem da abertura, olha que coisa. Eu ia fazer esse linda. comentário. Você imagina quanto que é movimentado cada feira dessa na economia, principalmente da região. E olha, o Mato Grosso do Sul ganha com isso também, né? E um detalhe, eu conversei com o Marcos Soriano semana passada e ele me disse que aumentou os parceiros com seus estandes. Quer dizer, isso mostra a eficiência do ano anterior. Com certeza. E com certeza o ano que vem nós estaremos aumentando ainda os estandes para que nós possamos receber os nossos parceiros. Agora, falar dos leilões, falar dessa feira, no próximo dia 10 é a abertura oficial do Leilosul Agronegócios, o leilão só fêmeas do agronegócio. Será ofertado 1.500 fêmeas, entre fêmeas no recinto, fêmeas que o Schmidt está trabalhando, o João Leonardo está trabalhando bastante, filmando essas fêmeas para o leilão só fêmeas do agronegócio. Dia 10 de julho, às 20h30, Canal do Boi, meu amigo. Essa oportunidade mais do que especial. Leilão só fêmeas do agronegócio, dia 10 de julho, às 20h30, Canal do Boi. Imperdível esse leilão, com todo o capricho, com todo o critério do trabalho de cada criador que apartou o seu lote para proporcionar para cada comprador uma opção com diferencial, com qualidade, com capricho e com critério. E aí, no próximo dia 11, o amigo não pode perder, você que está assistindo aí, no próximo dia 11, o leilão da raça Canchim. 50 reprodutores Canchim. Serão ofertados também aí 20 novilhas Canchim e 12 matrizes Canchim Prens. Olha a estrutura desse touro. É diferenciado. Me mostra um defeito. Eu acho que o defeito é que ainda o touro não é seu. Poderá ser seu, sim. Olha a musculosidade desse garrote. Você outro dia dele falou assim, nossa, eu observei que aquele garrote, aquele touro é muito musculoso. Evidencia esse detalhe.
né? Ele expressa muito bem isso, né? Olha lá, olha a musculosidade. É touro para repassar fêmea PO, né? Olha a frente desse touro, olha como ele movimenta a sua paleta, evidencia bem a sua musculosidade. Olha a profundidade desse touro quando você observa atrás das suas paletas, tanto do lado direito como do esquerdo. Aí, ó, ele mudou a posição, você observa comigo. A mesma evidência que tem de um lado, evidentemente mostra do outro lado também. Quer dizer, o seu conjunto de anterior, posterior, profundidade, né? Esse vazio substernal, que é essa parte que você acompanha do umbigo até o chão, a profundidade do touro, a musculosidade do touro, isso é importante. Serão ofertados 50 reprodutores. A Calabilu é um dos principais criatórios do Brasil. Aí nós vamos mostrando agora as fêmeas, as novilhas, que vão fazer parte do seu plantel, porque a Calabilu tirou da sua cabeceira para, evidentemente, proporcionar um novo criador, ou quem já trabalha com a raça Canchim precisa dar um up, dar um ganho dentro do seu rebanho, tá aí, ó. Com certeza. Né? São uma excelente novilhas. opção. Agora, evidente que na quinta-feira nós vamos falar de um leilão que já é uma tradição também, dentro da raça Nelore. Dia 12. Dia 14, dia 13. Não, dia 12 desculpa, de tá julho. certo. Dia 12, porque dia 14 é o leilão só macho. Dia 12, na quinta-feira, às 19 horas, olha a estrutura desse touro, meu amigo. Mas é diferenciado mesmo. Ah, detalhe, touro para repassar vai a KPO, moço. Tá pronto. Tá prontinho. E o Luizinho mandou para mim todas as avaliações. Nos surpreende, porque são animais top meio, top 1, top 7, top 3% dentro da avaliação de um programa, para que nós possamos proporcionar para quem precisa comprar um touro, para colocar, né, o leilão Hora Hoff Ramos, dia 12 de julho, às 19 horas. O leilão vai iniciar às 19 horas. Eu enfatizo bastante o horário pelo volume de animais. Serão 50 reprodutores, 200 matrizes Nelore PO, 150 bezerros e 150 bezerras. Esse leilão também com a transmissão do canal do Boi. Está aqui, ó, o Nelore Hora Hoff Ramos, né? Então o amigo tem aí esse trabalho dessa família que realmente capricha, e o Luizinho à frente, o Luizinho que está na parte comercial, o Luizinho que está à frente do trabalho, e sem dúvida nenhuma, e eu acho que a maior prova, quando evidente que um programa de avaliação, ele é importante. Com certeza. Dentro de um rebanho. Mas a maior prova que você tem é o resultado do seu rebanho. Por isso que serão ofertados 200 fêmeas prenhas dos touros da hora e 150 bezerros e 150 bezerras, que é uma prova, aquilo que eu falei. Se você desmama bezerro de 190 a 200 quilos, você vai desmamar bezerro de 230, 245, ou seja, uma arroba e meia a mais. É verdade. Se você fizer uma conta a 6,50, R$7 o quilo vivo, te dá por bezerro R$100 a mais por bezerro produzido. No universo de 1.000 bezerros, imagina. Imagina isso, né? Quer dizer, será que essa linha de raciocínio está errado? Será que se você investir em genética... Vamos falar das fêmeas. A fêmea que vai emprenhar aos 14, 15 meses, você tem a metade da sua recria e ela já está em trabalho de você inseminar ou colocar touro. Já está dando resultado, né? Você ganha meio ano na frente. Pois é. Você consegue encurtar a sua prenhez. Você encurtando a prenhez, o seu custo operacional por ano. Qual é o custo por cabeça ano? Se você tem arrendamento, é R$300 por cabeça ano. Se você não tem, é 200. Na sua propriedade, você tem que fazer a conta da terra, né, do seu solo, do pasto. Então você tem aí um ganho muito expressivo quando nós trabalhamos com uma genética como é a genética do Nelore Hora. Então tudo isso tem uma pressão de seleção com resultado positivo. E para fechar, no dia 14, o leilão
com qualidade, só machos. Serão ofertados 1.500 machos entre bezerros, garrotes e bois. Nelore? Nelore e cruzamento industrial. Bacana. Porque Bataguaçu é a capital do cruzamento industrial. Então, tudo isso para consolidar, para fechar com chave de ouro a 8ª edição Leilo Sul Agronegócios 2018, não poderia ser diferente. E um detalhe, na sexta-feira, a senhora está convidada, Opa. Você e o Beleza. O Beleza vai também. Não é? Porque a queima do alho lá em Bataguaçu. Essa é tradicional, essa não pode faltar, né? Todo mundo ali Cabe da região esse já baixinho sabe. dentro da panela. Aquele cidadão que está ali. Sem comentários. Dentro da panela, de uma das panelas. Vamos participar. Que horas está marcado a queima do alho? Lá, a queima do alho, às 19, às 20 horas. Dá tempo de chegar 20 lá. horas, A gente horário de encerra Brasília. aqui os trabalhos, vamos todo mundo para lá. Porque a queima do alho, gente, pensa uma É coisa... top, né? Não, é diferente. Primeiro que a queima do alho é feita dentro, lá dentro do parque, ou seja, nas dependências onde está acontecendo a nossa feira, e no chão. Não tem negócio de fogão, 8 bocas, é que nem esse baixinho, não. É só no Na próxima chão. participação, vamos separar umas imagens para mostrar a queima do É alho. isso aí, tem a gente, uns arquivos beleza, bem sua ideia é legal. ótima. Lá na agenda de leilões, a gente vai separar umas imagens, só para você ter uma ideia de como que é feita essa queima do alho, muito tradicional, todos os anos e cada ano superando cada vez mais. É isso aí, Bom, vamos Juliana. finalizar aqui nossa participação, agradecendo você, mas daqui a pouquinho você volta na agenda, Obrigado pode a você, obrigado a todos vocês. E olha, nós contamos com a presença de todos na 8ª edição do Leilo Sul no Agronegócio. Tá certo. Um abraço para você mais uma Valeu, vez. Ju. Obrigado a você. Gil Comparinha, com você. Obrigada, Ju. Um grande abraço a você, Catatal. Bons negócios. Bom, e a MSD Saúde Animal, empresa parceira aqui do SBA, criou um programa de gerenciamento e coleta de dados de inseminação artificial em tempo fixo, IATF. É o programa Siga Maxicorte. Quem conta melhor pra gente é Kleber Rabelo. A técnica da IATF dá ao pecuarista uma série de possibilidades e desafios para aumentar as qualidades do rebanho quando a opção for a inseminação artificial. Poder definir o momento em que as vacas vão ser inseminadas sem a necessidade de observar o cio traz diversas vantagens. Melhor manejo reprodutivo, possibilita multirões para acompanhar o período de nascimento dos bezerros e permite a padronização do rebanho. Facilita muito a vida do pessoal no campo, mas principalmente permite trabalhar com vacas que não estão ciclando, vacas em condição anovular, concentra as inseminações e principalmente concentra o nascimento de mais bezerros no início de uma estação de nascimento, o que é muito favorável e aumenta a produtividade. Então tem uma somatória de fatores aí que mostra o benefício dessa tecnologia quando bem empregada na nossa pecuária. A MSD Saúde Animal destaca a importância da técnica que, quando bem empregada, pode aumentar o índice de produção de qualquer fazenda. Com um número expressivo de matrizes inseminadas, apareceu a necessidade de manter o controle dos resultados. Foi aí que nasceu o software Siga Maxicorte, um programa de gerenciamento e coleta de dados da IATF. Serve para ele coletar todas as informações referentes ao processo de IATF ao longo da estação de monta, de modo que ao término da estação de monta ele emite relatórios para esse profissional, relatórios analíticos e que ele pode entregar ao cliente dele, fazendo algumas análises, o que está ruim, o que está bom, o que pode melhorar e a partir daí estabelecer um planejamento. De acordo com o gerente técnico da MSD Saúde Animal, a empresa vem aprimorando o estudo da tecnologia para enfrentar o desafio de emprenhar as novilhas cada vez mais cedo, estabelecendo rotinas na propriedade. Principalmente no que tange a nutrição dessa novilha, dessa bezerra. Por quê? Porque quando você quer submeter uma bezerra, uma novilha, vamos dizer assim, à reprodução entre 12 e 14 meses de idade, nós temos que começar a suplementá-la a partir da desmama, vir suplementando até a primeira concepção, continuar suplementando até o segundo parto dela,
Por quê? Porque como a gente está inseminando ela com 12 meses, quando ela estiver parindo pela segunda vez, ela ainda está em crescimento. E a Campo Grande Expo já está chegando. Começa no dia 16 de julho, no Centro de Eventos Terra Nova, na capital de Mato Grosso do Sul. Será a primeira feira temática do Brasil e o tema será sustentabilidade no agronegócio. Serão 5 dias de programação, contando com palestras, treinamentos, rodada de negócios, leilões, é claro, e também dinâmicas no campo. O Bom Dia Produtor vai agora fazer um rápido intervalo comercial, mas já já a gente volta. Você fica agora com um depoimento de um dos parceiros deste grande evento que vem aí. Eu me chamo Raimundo Bezerra, sou supervisor de vendas da Valfran, Troncos, Balanças e Currais. Quero aqui aproveitar para convidar todos os nossos clientes, pecuaristas, empresários, a participar da grande Campo Grande Expo, que será realizado entre os dias 16 a 20 de julho. Quero dizer que a Valfran vai estar lá com seu stand, com todos os produtos, tronco, balança, currais, bebedouro, coxo móvel, reservatório e com o melhor preço da exposição. Aguardo e conto com a presença de todos vocês. Muito obrigado. São 8h03 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, já está de volta para você. Ju, o que a gente vai destacar agora? Vamos falar de mais oportunidades de bons negócios? Vamos Ju, lá. Em tempo certo? Olha só, nos dias 11 e 13 de agosto, você confere aqui pelo Canal do Boi 2 grandes leilões com a marca Bela Alvorada Nelorizan. Um de touros e o outro somente de matrizes. Agora nós vamos até o estúdio da Central Leilões conversar com João Campo, que traz os grandes detalhes aí desses eventos. Olá, João. Olá você que acompanha a grade de programação do SBA. Nós já estamos em julho e bate à nossa porta a temporada da venda de reprodutores do ano de 2018. Com ela, grandes oportunidades surgirão aqui pelas lentes do SBA, direto de toda a programação do Agrocanal, Canal do Boi, enfim, de toda a grade do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E nós da Central Leilões, como líder de mercado, a empresa que mais vende reprodutores em todo o Brasil, temos convites especiais a fazer a todos vocês. E um deles, que hoje é destaque aqui da nossa participação, é a oferta de um dos berços do melhoramento genético da raça Nelore, aonde surgiu o programa da NCP, aonde originou-se grandes líderes de sumário. Estamos falando da fazenda da Bela Alvorada, Nelorizan, trabalho conduzido pelo meu amigo Flávio Aranha, pela Adriana Zancanera Aranha, e que tem no ano de 2018 a sua oferta dia 11 e 13 de agosto, 11 às 14 horas com os reprodutores e 10 matrizes doadoras top e o grosso das fêmeas com 160 entre novilhas e vacas na segunda-feira a partir das 20h30, dia 13 de agosto. Flávio Aranha está aqui, representando a seleção da Bela Alvorada. Flavito, já é prata da casa, grande amigo, grande parceiro. Primeiro, parabéns pela oferta, porque nós já estivemos na Bela Alvorada vistoriando os animais e, indiscutivelmente, Flávio, é a melhor torama que você já colocou à venda e, inclusive, em apresentação. O gado está extraordinário, Flávio. Eu agradeço, João. Realmente é uma grande responsabilidade você fazer um trabalho de superação, né? A cada ano você trabalha forte para superar o ano anterior. O ano anterior tivemos aí uma oferta também muito boa, touros de carcaça exuberante, né, precoces e tudo mais. E os nossos touros esse ano, 140 touros, os melhores touros da geração 2016 e alguns repassadores da geração 2015 que nós utilizamos na fazenda. São touros de alta avaliação genética nos programas da NCP, do Gene Plus, do PMGZ e, além disso, aquela nossa atenção forte para as características funcionais, ou seja, a parte de aprumos, cascos, frame, musculosidade, profundidade, que é uma característica do Nelorizan, temperamento, testículos, animais bem desenvolvidos na parte de testículos, úbere para as fêmeas e umbigo, né? Então, que são fundamentais para o trabalho a pasto.
Eu acho que indiscutivelmente, Flávio, esse é um ponto. A gente tem na Bela Alvorada uma das casas do melhoramento genético. Então a gente consegue e a gente enxerga, primeiro, um biotipo alinhado à sua avaliação. Então você enxerga, é praticamente palpável que o animal mais bem avaliado dentro do sangue da Bela Alvorada, ele realmente tem uma consistência melhor de carcaça e uma consistência genética, inclusive. Agora, outro ponto-chave dessa nossa oferta, primeiro que esses touros que nós utilizamos aqui, inclusive aquela imagem geral, são os touros desse ano, né, Flávio? São os touros que nós ofertaremos esse ano. E eu quero chamar a atenção, porque nós temos, neste ano, filhos de touros genética Nelorizan, Bela Alvorada, filhos de touros com essa genética em central. Dentre eles, temos filhos do Abarrás, Interior, Fraque, Legal, Lúdico, Grafite, Hamlet e, claro, dos chefes de linhagem Polonês, Nadan e Avesso. Exatamente. Então, já é genética Zan em cima de genética Zan, Bela Alvorada, é o melhoramento. Progresso, né? genético, né? Progresso genético. A evolução nossa, os gráficos de evolução genética mostram bem, a cada ano a gente evoluindo nas principais características econômicas, né? Principalmente. E parte de fertilidade, a gente trabalha forte, habilidade materna, velocidade de ganho de peso. Esses são alguns destaques aí que vão estar no leilão, né? E uma coisa que a gente está muito forte esse ano, e é uma novidade, é a parte de precocidade sexual nos machos. Nós fazemos um trabalho, 50% dos touros ofertados vão com selo de precoce ou super precoce, através de ultrassonografia testicular e coleta de sêmen aos 14, 15 meses, 50% desses touros já deram sêmen. É um trabalho realizado pela Procriar, que é o Dr. Luiz Carlos Costa Filho, em conjunto com o grupo Gerar, do Mato Grosso do Sul, coordenado pela professora Eliane, e nós somos muito bem, e já esses touros dessa geração 2016 vêm com esse selo de precoce ou super precoce. Quer dizer, vamos estar com mais esse selo de qualidade. E ora, é isso que eu ia falar agora, é mais um crivo de seleção, mais um selo. Mais um crivo, exatamente. São 3 programas de avaliação, mais a vistoria de todos os técnicos. Aliás, melhora mais com a gente, Walter Domingos, o Guto da Guto Assessoria. Eu sei que você faz ultrassonografia de carcaça. E o Luiz Amadeu também. O Amadeu também, trabalhando com a gente na vistoria dos animais. A ultrassonografia de carcaça. E os andrológicos, amigos, né? O andrológico, controle zootécnico, os animais que repassaram têm RGD. Então, a gente vai colocando o crivo e vai mantendo a oferta. Ou seja, mostra que o trabalho é muito sério, o trabalho é muito bem feito. Teremos alguns touros também que são destaques do cenário nacional no leilão, né, Flávio? Como o Jornaleiro, por exemplo. Exato. O Jornaleiro é um touro Reinriket na Yuyu, que é na Ginger, perdão, que é avesso, então forte também. Temos destaques. Tem uma produção muito boa, quer dizer, quem quiser já pegar esse touro, coletar e usar e multiplicar, muito interessante. E o maçudo da Bela. Todos que, inclusive, integraram as lidas de venda de sêmen e que agora vai abrir mão de 100% Exato, dos dois, 100% né, nesses 2 touros aí. Bacana. Quem tem, inclusive, um projeto que utiliza muito sêmen, olha a oportunidade. Você compra um touro provado de um projeto de quase 60 anos de consistência. Que é importante essa palavra. Eu acho que ela faz a diferença na produção de pecuária, é a consistência. São mais de 60 anos selecionando e trazendo características funcionais para o rebanho, né, Flávio? Isso. Melhoramento genético não é simplesmente você pegar suas matrizes e ir acasalando, é você ter um índice de acerto importante. Sem dúvida. E tomar aquela direção e não se desviar daquela direção onde você quer chegar. E a nossa direção sempre foi para ganhos de produtividade. Meu sogro já queria, nos anos 60 ele começou o trabalho, nos anos 70 ele já tinha aquela meta de ter aos 24 meses animais a pasto pesando 16 arrobas, né? Então isso na visão dele já nos anos 70, já essa visão de produção a pasto, ganho de peso a pasto e fertilidade.
Então você vê que quando a gente fala em consistência, a hora que você imagina quantas gerações, né, a gente já não tem dos acasalamentos. E esse ano a novidade, né, Flávio, é o valor genético em dose dupla. São 2 dias de leilão, né, Flavito? Aqui estão as princesas da nossa oferta, ou melhor, as rainhas. As rainhas, né? São as novilhas. Exatamente. Valor genético em dose dupla, né? Aí no dia 13, à noite, às 20 horas, pelo canal do Boi, a transmissão do leilão virtual Matrizes. Vamos colocar à venda aí matrizes excepcionais nesse ano, né? Vacas muito boas, né? De peso a desmame, de fertilidade, algumas doadoras vão estar à venda também. Por aí, nossos amigos aí que estão acompanhando podem ver a qualidade das matrizes. São 80 matrizes já aprovadas de produção e mais 90 novilhas que eu tenho certeza absoluta que tirarão doadoras do meio dessas novilhas, viu? Novilhas de genética avançada, né? Então, nós sempre estamos utilizando, além de uma parte nos acasalamentos ser feita com touros já aprovados, nós também utilizamos muito touros jovens. E isso acelera bastante, né, o progresso genético e vamos colocar à venda novilhas que algumas delas já com prenhez precoce. Olha só. E poucas super precoce, né? Também estarão lá à venda. A geração 2016 aí no caso, né? E algumas geração 2015. Exatamente. E quando a gente fala, em progresso genético, o que divide a equação do progresso genético, isso o Flávio entende muito mais do que eu, porque ele é engenheiro, então o número é com ele mesmo, o ter intervalo de geração. Então você encurta o intervalo, o seu progresso genético é maior. São 2 dias de grandes oportunidades que nós teremos. 11 de agosto, sábado, a partir das 14 horas, os reprodutores e 10 doadoras. E na segunda-feira, dia 13 de agosto também, 20 horas e 30 minutos, a oferta de matrizes com 170 matrizes, padrão Bela Alvorada. Esse padrão de carcaça, avaliação, desempenho, produtividade. E quando a gente fala produtividade, só para aproveitar, Flávio, diga. O Flávio, além de tudo, ele tem uma visão futurista no sentido de sempre buscar inovações. Já trabalha há quantos anos com a integração lá no Mato Grosso do Sul, Flávio? São 5 anos já. E o resultado? 5 anos. O resultado assim como na genética, nós temos trabalhado também na parte de nutrição e na parte das pastagens, melhoria das pastagens, né? Mas é constante. E na integração lavoura-pecuária com soja, na região do sul do Mato Grosso do Sul, região de Naviraí, onde fica a nossa unidade da Fazenda Nova Santo Ângelo, lá temos aproximadamente 1/3 da fazenda vai rodando com integração lavoura-pecuária. Produtividades elevadas, altas, e para quem trabalha com isso sabe a maravilha que a diferença que dá na qualidade das pastagens, a diferença que dá na recria do seu gado. Quer dizer, tem que trabalhar com integração lavoura-pecuária hoje na pecuária moderna, para quem pode estar numa região que se adequa a trabalhar com soja e tudo mais. E os resultados, lucro reais por hectare, muito interessantes. Então você vê que o pacote do melhoramento aqui da produtividade é completo, é no gado, é na soja e é na integração também. Exato. E aí, como todo agricultor sabe, da importância da semente. E a semente aí dos touros da Bela Alvorada Nelorizan são sementes mais do que certificadas, né? Sem dúvida nenhuma. É como diz um amigo meu, grande parceiro, William Curi Filho, é o milho de paiol e um milho produzido geneticamente superior, né? Aqui essa é a nossa mercadoria. É um reprodutor geneticamente superior, com muito desempenho, com produtividade, animal fértil, precoce. 50% da nossa oferta, animais precoces ou super precoces. É mais um crivo de seleção. Nos touros, né? E a parte funcional importante, principalmente aprumos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, sem dúvida. Super importante. E o nosso gado, quem puder verificar aqui no canal do Boi aqui, ou se não, posteriormente, nos lotes que estarão disponíveis aí no site da Central Leilões, no site da belalvorada.com.br, vão poder apreciar bem essa parte funcional do nosso gado.
Fiquem ligados então, a temporada da venda de reprodutores começa daqui a pouco e você já tem aqui agendada uma das grandes oportunidades do ano. 11 e 13 de agosto, 11 os machos, sábado, 14 horas, dia 13 as fêmeas, a partir das 20 horas e 30 minutos. Obrigado, viu, Flávio? Eu que agradeço. Dia 11 de agosto, aqui na Bela Alvorada, em Guararapes, São Paulo. Estamos com as porteiras abertas da fazenda para recebê-los na parte da manhã, mostrando o gado nos piquetes, com calma, com o catálogo na mão, anotando. E depois do almoço, vamos iniciar o remate. Obrigado, viu, Flávio? Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigado a todos aí em Campo Grande. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. É isso aí, João. Obrigada pela participação. E a gente segue por aqui. Você de casa fica agora com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal no manejo da desmama. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira. E o manejo da desmama é um momento de estresse tanto para os bezerros quanto para as vacas, resultando em perda de peso das vacas e atraso no desenvolvimento dos bezerros. Vamos conferir agora o efeito fosfosal com quem já passou por esse problema na propriedade. No ano de 2017, nós estávamos preocupados com o manejo da desmama e procuramos o Fábio da Virbac. Ele indicou este produto, o Fosfosal. E a gente ficou muito satisfeito com a utilização deste produto, que a gente observou que os animais não sentiram o estresse pós-desmame. Pois então eu indico e aprovo esse produto, Fosfosal. Sou Carlos Dias Miranda, sócio proprietário da rede de loja Casa do Criador, com lojas em Jardim, Niuaque, Aquidauana, Miranda, Bonito e Bela Vista. Convido a todos os pecuaristas para vir em uma das lojas Casa do Criador comprar o Fosfosal. Tá esperando o quê? Mantenha seu rebanho em pleno desenvolvimento e garanta sua lucratividade. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Agora são 8 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes, reforçando para você o convite para participar de 16 a 20 de julho, já está próxima a data, né? Acontece aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a primeira Campo Grande Expo. O evento vai contar com o dia de campo, rodada de negócios, muitos cursos que serão ministrados, palestras e muito mais. É a primeira feira temática para fomento das formas de integração. Agora você vai ficar com um depoimento, daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência no Bom Dia Produtor. Até já! A Yara é uma empresa pioneira no segmento de tecnologia e inovação, apoiando sempre as iniciativas que fortalecem a economia do nosso estado e do nosso país. Por isso estaremos na Campo Grande Expo de 16 a 20 de julho. Venha participar você também, vamos fazer bons negócios juntos. Agora são 8 horas e 22 minutos. No horário de Brasília, a gente segue ao vivo com o Bom Dia Produtor desta quinta-feira. E vamos falar agora de tecnologias que podem auxiliar muito bem na hora do plantio. A Germipasto sempre colocando condições superiores para que você, produtor, possa fazer um bom negócio em tempo certo e manter sempre a lucratividade e a produtividade garantida por aí. E nós vamos agora conhecer uma propriedade que utiliza as tecnologias da Germipasto. É a Fazenda Vó Mercedes, que fica em Porto Murtinho. Fazenda aqui, foi meu sogro que comprou ela. Daí o meu sogro comprou ela e tinha colocado outras pessoas a trabalhar aqui, e não deu certo. Daí ele chamou nós, como a gente é filho e nora, né? Ele chamou nós para nós vir tocar a fazenda. Se não tocasse a fazenda, que ele ia vender essa fazenda aqui. Daí a gente veio e abraçou ela. Abraçou ela e está aqui trabalhando aqui. E estamos aí na luta. Era uma fazenda que foi abandonada praticamente, o mato voltou todo. E aqui a gente começou assim a fazer a limpeza também de pastagem, porque aqui era tudo sujo isso aqui, né?
Mas a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo aqui em cima, a gente está fazendo porque a gente ama mesmo. Tá aqui fora, tá aqui no campo, né? Nós começou a plantar agora, está tendo um bom resultado. E essa pastagem que a gente comprou da Germe Pasto, a gente fez a pastagem, uma pastagem muito boa. Ela está resistindo bem tanto a seca quanto a água, bastante água, porque aqui chove bem e acumula bastante água, né? Nós estamos aqui mais para mostrar mais um resultado da semente Selex no Pantanal, né? Há uma mística de que as sementes revestidas não cabem, não entram nos sistemas de formação de áreas em terras pantaneiras, devido a deficiência de preparo de solo, talvez uma não incorporação. E aqui nós estamos para mostrar que realmente é uma mística isso e que as sementes Selex, sementes revestidas, entram muito bem nos sistemas do Pantanal. Eu sempre converso com o Mauro, converso com a dona Almerinda. Aqui nós compramos várias variedades de semente. Eu vendi para eles através da Bio Rural, através da Germe Pasto, várias qualidades. Por quê? Porque nós mapeamos as áreas que eles vão reformar e fizemos aí junto, em comum acordo, fizemos a escolha da variedade, justamente por causa disso. Porque aqui onde nós estamos é uma realidade, se você pegar 3 km para baixo da fazenda, é uma realidade totalmente diferente. Então a gente fez o mapeamento da propriedade para se adequar à variedade. Aqui nós estamos vendo uma condição bem pantaneira, né, solos bastante encharcados, e o que a gente tem frisado muito nessas visitas é a condição a indicação da cultivar, né? Principalmente nós estamos falando de apresentação de sementes Selex, que cabe na região pantaneira, que tem trazido bons resultados, mas as indicações, né, quanto a cultivares. Aqui nós estamos numa área plantada com mombaça, a gente vê que as plantas em meio a essa condição de encharcamento, as plantas estão vistosas, né, com as folhas verdes ainda, não tem amarelecimento das folhas ainda. Então, isso é que é importante frisar para vocês. As sementes da Germe Pasto Select cabem no Pantanal e as cultivares por nós trabalhados também tem cultivares que vão conseguir te atender da melhor maneira possível aí, produtor. Uma pastagem que está rendendo sobre a nossa produção, que a gente comprou um gado magro, agora está um gado gordo. E eu acho assim que ele tem, no gado, ele é muito boa as pastagens que a gente fez aqui e umas pastagens que a terra boa ajudou muito também. Quero agradecer a Bio Rural, a Germe Pasto, em especial o Celso, o Leandro, a mãe dele, que foi uma pessoa assim que foi a que ajudou nós dar o pontapé inicial. E tenho que agradecer a todos, toda essa equipe nossa também que está aqui ajudando nós, que é nossos funcionários, que eles ajudam nós. Também é meu sogro, que foi uma pessoa que comprou essa fazenda aqui também e largou na nossa mão, que confiou, né? Então eu agradeço a todas essas pessoas, eu agradeço de nós estar aqui e estar batalhando. E vamos chegar ainda onde nós queremos, e queremos mais pastagem. Mato Grosso do Sul contou com um dia bastante movimentado nesta última quarta-feira. Foi reinaugurada o terminal ferroviário de Chapadão do Sul, que fica localizado a 321 quilômetros da capital Campo Grande. Foi feita uma ampliação neste terminal ferroviário pela empresa Rumo Logística. Em parceria com o governo do estado, essa ampliação do terminal vai triplicar a capacidade de cargas deste ponto importante para o escoamento de cargas do estado. Para falar a respeito dessa reinauguração, eu converso agora com Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, está aqui ao vivo com a gente no Bom Dia Produtor. Lauri, bom dia para você, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia a você, Juliana, bom dia a todas as pessoas que assistem o Bom Dia Produtor, é sempre um prazer conversar com vocês aí. Tá certo, Lauri, conta pra gente como que foi essa reinauguração nesta última quarta-feira e qual que é a importância disso tudo para a região de Chapadão do Sul? Na verdade, o agronegócio esperava muito isso e espera muito mais da ferrovia. Voltando um pouco aos tempos, a gente inclusive relembrou ontem a situação dessa ferrovia, que a verdade é a maior do Brasil hoje em transporte de grãos, em atividade. O que aconteceu? Ela passou por vários proprietários já, mas com esse período que ela foi trocando de donos, ela foi se deteriorando.
O governo do Estado, a partir do que o governo Reinaldo tomou como meta, fez uma renegociação a partir do momento que a Rumo assumiu, e renegociaram toda uma situação para eles fazerem a manutenção, remodelar a ferrovia e também remodelar os terminais de embarque. Ela começou, quando foi montada essa ferrovia, ela vem de São Paulo, entrando no Mato Grosso do Sul por Aparecida e Taboado, cortando toda essa região norte, e foi feito o transbordo aqui em Chapadão do Sul. A partir do momento que foi feito o primeiro transbordo aqui, eles seguiram construindo a ferrovia, fizeram o transbordo de Alto Taquari. Depois, o movimento, eles pararam de recepcionar produtos em Chapadão do Sul, partiram para o Alto Taquari. Por quê? Porque o frete se torna mais atraente, quanto mais longe, mais atraente para eles também. Então, eles usaram o terminal do Alto Taquari. Depois dos anos, eles avançaram mais, chegaram em Alto Araguaia. Aí, praticamente, viabilizou o terminal do Alto Taquari. Isso é uma luta muito antiga nossa aqui do Sindicato Rural, dos produtores, o próprio governo do Estado se sentia praticamente, não digo lesado, que seria uma palavra muito forte, mas se sentia não valorizado pelo esforço que tinha sido feito e não valorizado, assim, porque acabava não tendo utilidade. O sonho nosso era que nós tivéssemos um retorno com esses trens, a gente conseguisse trazer matéria-prima para para botar uma misturadora de adubo aqui na região, por exemplo, para trazer o calcário do trem. Por quê? Quando vem um investimento desse gabarito, desse porte, nós, o produtor, que somos a mola, que começa, que é do produtor, a matéria-prima que produz é o produtor. Nós pensamos assim, sempre tem, ele passou por aqui. Você imagina só, Juliana, passou por aqui, o estrago que ele não fez nas propriedades aqui. Desapropriou, fez todo um excesso lateral, existem problemas até hoje ainda, por exemplo, esses excessos laterais, eles não são devidamente cuidados, então ali está sendo um canteiro de produção de semente de mata, por exemplo, que a gente, na verdade, ali 100 metros longe, a gente está combatendo. Esse ano mesmo nós tivemos até uma audiência aqui, nós estamos combatendo matos, pesticidas das lavouras, e o que está acontecendo? Eles estão produzindo dentro da ferrovia. Então são queixas assim que assim, com uma boa conversa, a gente vai aos poucos resolvendo. O governo do Estado fez um acordo com eles e eles dizem ter cumprido o acordo, que é remodelar esses terminais de embarques. Então, ontem a inauguração foi do terminal de ampliação do terminal de embarque aqui em Chapadão do Sul. Que o terminal de embarque tinha, assim, só para entender, assim, mais prático, ele tinha potencial para em 7 minutos, ele transbordava 90 toneladas de grãos, soja, milho e açúcar, né, que é a especialidade desse terminal nosso aqui. Ele passou para 3, em 7 minutos ele vai carregar 3 vagões. Então triplicou o potencial de embarque de grãos, né? Realmente, números que impressionam, né, Lauri? Mato Grosso do Sul deve ganhar muito com isso. Queria que você nos contasse um pouquinho a respeito de como que a área de grãos do estado pode ser favorecida com isso, né, o setor de grãos, e também voltado para a cana-de-açúcar e essa proximidade com o estado de São Paulo, né? Na verdade, né, Juliana, como que nós vamos ser favorecidos? Quando a gente fala em melhorar o transporte, melhorar o transporte das commodities produzidas, a gente sonha que sempre vai melhorar também para quem está produzindo as commodities, não é verdade? Então, é isso que eu falei para você. Nós pensamos que essa melhora vai gerar um movimento maior desses trens na região e que a gente consiga trazer esse adubo um pouquinho mais em conta no frete e que traga o calcário, inclusive, que eles passam perto da região produtora de calcário no estado de São Paulo também, a gente possa fazer isso. Vamos ver se a gente consegue. Porque até o momento a gente não conseguiu isso. Não sente que existe uma melhora muito grande em termos de preço do soja para o produtor, em termos de preço do milho para o produtor, porque é expedido via ferrovia. Então, ontem mesmo nós tivemos uma reuniãozinha rápida com o pessoal da Rumo, pedindo para eles entenderem isso. Porque nós precisamos também, assim, por exemplo, que o trem vai para o porto e volta vazio. Nós precisamos que ele trouxesse alguma coisa e nos favorecesse um pouquinho nos custos, sabe? Assim, porque o governo do estado está botando crédito nisso, ele está incentivando fiscalmente, então acaba saindo da onde? Ele acaba saindo lá da mola embaixo, vai sair lá do preço final do produto produzido lá na lavoura também. Então a gente espera, como esse terminal ele vai atender o Mato Grosso do Sul, mas também vai atender o Goiás e o Vale do Araguaia, toda essa região do Vale do Araguaia, vai ser feito o transbordo aqui. Tem
umas posições assim que é muito interessante. Ele vai fomentar bastante também o próprio comércio da cidade, ele vai fomentar outras pequenas indústrias e pequenas empresas que a gente chama de anexo, que vão se instalar para dar manutenção em toda essa estrutura que vai funcionar. A gente está contente, eu acho que nós precisamos, a gente não pode assim pensar que um progresso desse tipo não vai ajudar muito a região. Assim, a gente sonha que ajude muito. Vamos ver se esse sonho da gente, o sonho era assim, que avançou. Vamos continuar a nossa luta para poder fazer realmente isso ser transformado em renda para quem está envolvido no negócio, né? O transporte pelo Brasil é realmente o grande gargalo do agronegócio ainda, né? A gente realmente espera que essa ferrovia auxilie aí vários dos setores. Lauri, para a gente finalizar, o transporte rodoviário tem um altíssimo custo de produção. Com o uso da ferrovia e com toda essa incerteza a respeito do tabelamento de fretes, como que o uso dos trens para transportar grãos, açúcar, como você mencionou, pode reduzir o custo para o produtor rural? O grande X da questão é saber, lá na ponta final, como vai ficar. Porque, lógico, você vê hoje o custo do frete Brasil, e ainda agora com esse movimento dos produtores, que possivelmente vai existir essa tabela, está totalmente indefinido isso, ninguém sabe o que vai acontecer. Não tenha dúvida que é interessante, o Brasil está muito atrasado em termos de ferrovia. Nós temos que criar opções. Não vamos dizer que nós não precisamos de caminhões, é deles que nós estamos mais precisando, inclusive, mas temos que criar outras opções. As regiões onde são grandes centros produtores, nós temos que ter 2 ou até 3 opções. Eu vejo o governo ser bastante preocupado também em fazer as hidrovias. É muito interessante isso. Por quê? Porque a gente tendo diversificação, existe a concorrência. E nós somos plenamente a favor da livre concorrência em todos os setores. Eu não acredito muito no sinal de tabela. Além de produtor rural aqui, eu sou um empresário desse ramo de cereais e transportes, a gente conhece bem essa atividade. Eu não acredito nada em termos de tabela. Eu acho que tabela é uma coisa que existe para tapar o sol com peneira. Nós temos que trabalhar com a livre concorrência, que aí ela acaba sendo uma atividade decente. Tem que ser livre concorrência. Então, tendo o trem, nós queremos esperar que o troço se balanceie. Nós temos uma situação, assim, que às vezes nos ajudou alguma coisa a ferrovia, foi em umas épocas que os trens estão nos portos precisando urgente de produto. E como aqui nós temos várias traders grandes que têm esses contratos de exportação, facilita muito para eles escoarem o produto. Então, às vezes, o produtor acaba vendendo melhor um pouquinho o seu produto, porque naquele momento essas traders precisam de volume. E o volume do trem, para você ter uma ideia, uma locomotiva de trem, ela transporta acima de 200 cargas de carreta por passada que ela dá, por vez. Então, você olha bem, Juliana, para você ver a diferença que é isso. Ou você anda com 200, 250 carretas, uma atrás da outra, indo para o Porto de Santos ou Paranaguá, atravessando as grandes cidades do Brasil, ou você vai com um trem, com no máximo duas máquinas, transportando isso. A diferença é grandiosa. Realmente a diferença é gritante, né, Lauri? Gritante, exatamente. Então, eu gostaria muito que isso também, a gente está atento para que isso também reverta em favor de quem produz também a matéria-prima, porque daqui a pouco a gente faz toda uma estrutura dessa e quem está produzindo também acaba não sendo beneficiado. Porque a pergunta que eu quero deixar você para finalizar, o trem vai, descarrega o grão no porto e aí vem batendo lata de lá aqui. Então, o nosso desafio, como produtor rural, como sindicato rural, como entidades, a ProSoja, conversei com o secretário Jaime ontem bastante sobre isso, vamos ver se a gente consegue trazer os produtos, o adubo, o calcário, as correções de solo, pelo trem também, que daí possivelmente você melhora um pouquinho aqui no preço, melhora um pouquinho lá. É isso, hoje em dia os lucros são pequenos, a gente tem que administrar corretamente. E a pergunta que eu faço novamente para deixar no ar para os nossos ouvintes, nossos produtores, as entidades pensarem. Nós vamos daqui para lá com esse trem carregado e voltamos batendo lata, sabe? Esse é um desafio que nós vamos ter que também, nos próximos anos, resolver. Tá certo, Lauri. Obrigada pelas informações, que essa evolução continue e que o trem tenha realmente essa via de mão dupla aí, favorecendo ambos os lados. Em nome do Sindicato Rural, eu agradeço você, Juliana, agradeço vocês. Aí foi sempre um prazer conversar, nós estamos à disposição e vamos à frente, vamos em diante, porque o agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul é pujante, ele é o responsável, sim senhor, como produtor de commodities e produtor do PIB do Estado, e a gente tem lutado para isso, e o governo do Estado também está preocupado com isso é bom, porque a gente acaba avançando.
A gente avança com tecnologia dentro da porteira e precisamos também avançar fora da porteira e temos obrigação de participar desse avanço também. Obrigado a vocês, obrigado a toda a classe produtora, a todas as pessoas que estão me assistindo. Obrigada, Laurinha. Um grande abraço a você e a todos aí de Chapadão do Sul. Juca Zanato. Agora são 8h38, no horário de Brasília. Voltamos a falar de bons negócios. Neste domingo, ao meio-dia, você vai conferir aqui pelo Canal do Boi o leilão Capão de Angico. Na oferta, nós teremos 300 touros à disposição do mercado. O Adriano Dival conversou com o titular da marca, Mário Cândia Figueiredo. Vamos acompanhar. E aí, falando do evento que acontece, são vários eventos que a Estância Bahia estará realizando no final de semana, mas nós temos um evento que acontece em Cuiabá, um leilão presencial com 300 reprodutores, com um pedigrizaço desses touros que vão à venda e uma grife consagrada. Eu estou falando da Estância Capão de Angico, estou falando do Mário Cândia Figueiredo, ele que faz um trabalho extraordinário de seleção, os touros já vão aparecendo na tela e o Mário Cândia está aqui em nossa sala de entrevistas, em nosso estúdio aqui da Estância Bahia em Cuiabá, para falar um pouco mais dessa torama que está aparecendo na tela. Seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui em nossa sala de entrevistas para falar dessa qualidade dos touros que vão à venda. 300 reprodutores, máquinas de fazer bezerro, hein? Nós queremos, nesse momento, reforçar mais uma vez o evento que anualmente nós fazemos aqui em Cuiabá. Nossa produção ela vem de Poconé, está perto aqui de Cuiabá, aliás, é antes de Poconé, a Estância Capão de Angico, 20 quilômetros, no distrito de Cangas, e pelo fato de estarmos aqui, nós conseguimos chegar esse ano num número bem acentuado de touros. Há 15 anos nós começamos a mudar a nossa filosofia através do PMGZ, que é o Programa de Avaliação de Touro, através do programa da BCZ. Certo. E, para nossa felicidade e uma surpresa, vamos dizer assim, positiva, né? Mesmos animais, mesma fazenda, mesmo manejo, nós este ano estamos batendo recorde de média no leilão. É uma quantidade grande de touro e com a média, vocês sabem que a média sempre é difícil em quantidade grande. Isso. Vocês estão vendo aí os touros passar aí, essa aí é uma das baterias que irão a leilão, e essa média ela cresceu em relação aos outros anos. Para nossa surpresa, vários touros de 800 quilos, certo? 760, e o mínimo que vai ter é touro de 600 e poucos quilos, manejo mesmo. Nossa nutrição lá é cana picada, não pela terra da região, a gente não usa silagem de milho, e também por orientação de zootecnista, porque a cana, ao ser dada para o animal, ela tem uma adaptação mais rápida do rume quando esse animal voltar para a braquiária. Ele teve um trato de alguns meses, aí, de 60, 90 dias, para ter uma apresentação e para estar também mais preparado, né? Para começar o trabalho na estação de monta, que aqui em Mato Grosso começa geralmente mês, alguns lugares setembro, alguns outros outubro. Então esses animais estarão em condições de, ao chegar na sua fazenda, começar o trabalho imediato. Então o nosso trabalho é esse, nós somos criadores de touros, não somos vendedores de touro. Lógico, devido ao movimento grande, nós temos cria, recria, engorda na outra fazenda. O nosso projeto começou justamente para uso próprio. Certo. Alguns desses touros que irão a leilão são touros de repasse do nosso plantel PO. E iremos também mostrar uma coisa interessante, que é o sêmen de um touro provado, que hoje ele é provado pelo programa do PMGZ, ele é provado através de filhos e netos que estão na fazenda. Então nós resolvemos fazer uma coleta e ele está na Tairana. Coloca a bateria 1 na tela para mim, por favor, que a bateria 1 é justamente toda ela filhas desse touro que o Mário Cândia acabou de comentar. É um filho do Backup. Backup, é. Pode colocar a bateria 1 na Backup, tela, pode continuar. Com Rambo, por favor. Isso. Indo a Janajur e Zefec.
Quer dizer, você vê uma linhagem Zefec Leite, Janaju Carcaça, Rambo é uma linhagem hoje extremamente adotada, né? E o Backup, que também é um touro aberto, né? Um touro que produziu e comercializou mais de 1 milhão de doses de sêmen, e um touro muito procurado. As fêmeas, filhas do Backup, são muito procuradas, ou seja... Muito boa. Né? Um touro interessante para fazer fêmeas. Quando a gente fala de touro, às vezes a gente vem na cabeça, vou produzir uma bezerrada mais pesada para ter uma comercialização melhor. Mas a gente tem que lembrar que as fêmeas, filhas desse touro, fazendo um comparativo de 50% macho, 50% fêmea, elas vão repor o seu rebanho. Então, na hora de comprar touro, você tem que saber o que você está comprando, porque ele pode mudar a cara do seu rebanho em 3 gerações. Exatamente, exatamente. É aí que está. Nós sempre usamos touro, desde que implantamos o PMGZ, com avaliações bem próximas de 5 para baixo. Certo. Top 5, top 4, top 3, tivemos esse cuidado. E começamos um trabalho, pelo fato de nós termos hoje, há mais de 7 anos, nós temos uma coisa que chama plantel fixo, né, estável. Certo. Plantel estável é um número de vaca, a fazenda não suporta mais do que aquilo, e a ferramenta que nós tivemos para controlar a quantidade, não deixar crescer, foi além, lógico, dos controles da ABCZ, que são o controle, posteriormente o registro definitivo, o PMGZ. E pelo fato de a gente ter outra fazenda onde se faz cria, recria, engorda, todas as vacas que não encaixam, a gente tem vendido direto vaca aqui em Cuiabá, com 18, 19 arrobas, que são descarte do nosso programa. Ou seja, um filtro muito apertado, um filtro muito apurado. Se tiver no jeito, põe para mim na tela, por favor, o lote 24, é um touro individual, e o lote 57 também pode colocar na sequência. Eu faço questão de mostrar esses 2 touros. O Mário Cândido acabou de falar sobre a avaliação. Aí está um touro muito raçudo, um touro top 2% esse touro. Olha o garrote do antebraço largo. Esse garrote, ele sintetiza uma carcaça moderna e os touros que o Mário Cândido coloca à venda no Capão de Angico. Exatamente. O padrão é esse aí. E, mais uma vez, eu repito que a gente teve uma surpresa muito agradável. E, viu, Adriano, a gente, ao fazer um trabalho que nós fazemos sério, com várias peneiras, porque além do olho dos funcionários nossos, que o mais novo lá já está na fazenda há 25 anos. O gerente tem 30 anos que trabalha comigo, saiu do inseminador, foi para a pista, e agora ainda continua trabalhando. Então, o olho... Touro top 2%, filho do Jamanta, esse touro que está na tela. Fantástico. Então... Carcaça moderna, frigorífica. Exatamente. Nós temos certeza que você, ao usar um reprodutor desse, você vai ter um ganho nas futuras gerações incríveis, tanto nas bezerras que vão nascer, como nos bezerros que, com certeza, vão ter um ganho, porque ele, dentro da genética dele, ele tem os índices positivos para toda a régua de DEP. Muito bem. Esse lote é o lote 57, você pode marcar ali, um touro top 2%, um dos touros de destaque do trabalho do leilão que acontece no domingo a partir das 14 horas é a transmissão, mas o leilão começa um pouco mais cedo. Eu pedi para colocar a bateria 1, se der para colocar ela na tela para mim, por favor, porque ela toda a bateria 1 é filha do touro, que será comercializado, o material genético dele no domingo, inclusive. Esse touro está lá na Tairana, o pai desses touros que aparecem. Exatamente. Aí, depois que nós fizemos a coleta aqui na fazenda, de poucas doses, usamos bastante touro, nós, através da recomendação do Célio Arante Reis, o Celinho, que é um veterinário credenciado pela BCZ, inclusive participa há anos de julgamento e nos dá assessoria há mais de 25 anos, ele pegou o touro e levou lá para Tairana, está em coleta lá, e nós iremos comercializar durante o leilão os sêmen desse touro e praticamente a preço de custo, que nosso objetivo não é ganhar, disseminar essa genética nossa,
8h48 no horário de Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo comercial com imagens, inclusive aqui da parte externa do centro de televisão, aqui do Canal do Boi e também dos demais canais que compõem o Sistema Brasileiro do Agronegócio. A gente volta dentro de instantes para dar sequência no Bom Dia Produtor desta quinta-feira. Até já! São 10:50 da manhã no horário de Brasília. Bom Dia Produtor está de volta agora. Vamos até São Paulo para saber dos últimos destaques. Jornalista Walter Puga Júnior participa com a gente agora, falando em primeiro lugar a respeito da relação soja, China e Estados Unidos. Mesmo com a sobretaxa de 25% sobre a soja norte-americana, os chineses ainda assim devem continuar comprando a soja lá dos Estados Unidos. Vamos falar com o Puga então sobre este assunto, ele que tem todos os detalhes. Puga, bom dia para você. Como assim os chineses seguem interessados nessa soja mais cara? Bom dia a você, Ju, bom dia a todos. Bom, os chineses devem mesmo continuar com interesse na soja norte-americana e é fácil de entender isso. Não há como atender neste momento a exigência do mercado chinês. O que ocorre é que os chineses, mesmo pagando mais caro, devem continuar a comprar soja americana. A avaliação é de Victor Ikeda. Victor Ikeda é analista do mercado de grãos do Rabobank e, segundo ele, a cotação deve ficar ao redor de $9 por bushel agora no terceiro trimestre deste ano. Os preços da soja caíram muito desde o início dessa guerra comercial com os Estados Unidos e a China, né? Bom, segundo ele, no entanto, segundo Victor Ikeda, os chineses não podem prescindir da soja americana. Ele diz que a China precisa de 20 milhões de toneladas de soja só no terceiro trimestre deste ano. E o Brasil só tem condições de suprir 5 milhões de toneladas dessa demanda. Desse jeito, ele diz, bom, a China volta a comprar volumes mais significativos de soja nos Estados Unidos, que deve dar algum suporte mais no final do ano às cotações da soja. Na mesma linha, também a posição de Ana Luísa Lodge. Ela é analista da FC Stone, né? E ela ressalta que boa parte da safra brasileira já está vendida e, segundo ela, 75% dos mais de 117 milhões de toneladas de soja já foi comercializada. Eu falo de soja do Brasil. Portanto, não há muita alternativa para os chineses, senão continuar a pagar, mesmo mais caro, pela soja dos Estados Unidos, depois dessa sobretaxa de 25% imposta pelo governo americano. E, lógico, né? Para que possa mandar soja para os Estados Unidos. A princípio, isso seria um bom negócio para o Brasil, os chineses demandariam soja brasileira, mas nós não temos como atender a demanda chinesa neste momento. Tá certo, Puga. Vamos falar agora sobre o mercado financeiro. Como que foi o fechamento nessa última quarta-feira? Olha, nós tivemos o dólar com leve alta, a bolsa também subiu 1,5%. Resumindo, feriado nos Estados Unidos, volume de negócios em todo o mundo foi bem menor do que o normal, né? O dólar fechou nesta quarta-feira com uma leve alta frente ao real, um pregão que foi marcado aí por um pequeno volume de negócios, resultado de feriado nos Estados Unidos, já que em todo o mundo o volume de negócios recua muito quando não há operação no mercado americano. Nos Estados Unidos, feriado da independência, muito conhecido, 4 de julho. Enquanto isso, moeda americana subia para R$ 3,91 mais 40, ganho de 0,43%. A Bolsa Brasileira também subiu quase 1,5%, valorização dos papéis da Petrobras, isso trouxe o índice Bovespa aí aos 74.740 pontos, perto disso, ou seja, houve uma recuperação na nossa bolsa. As ações da Petrobras foram responsáveis por boa parte dessa alta no nosso índice Bovespa, que é um índice que reflete, na verdade, os negócios com os papéis de empresas brasileiras, pelo menos os mais comercializados, né? Subiram as ações da Petrobras 5% depois da decisão do Tribunal de Contas da União de que novas exigências não devem afetar aquele leilão que a Petrobras pretende realizar agora em novembro. Isso veio como uma boa notícia, ou seja, teremos leilão previsto e, vamos dizer, concessões da Petrobras em novembro. Isso foi bem recebido pelo mercado, por isso as ações da Petrobras subiram quase 5%. Juliana? Ok, Puga, para a gente encerrar então a sua participação aqui, vamos falar sobre o projeto de lei
que estava em votação em São Paulo nessa última quarta-feira, né, que tratava a respeito da proibição dos embarques de animais vivos pelos portos de São Paulo. Aconteceu essa votação, o que você traz de atualizado para a gente? Bom, ontem, Juliana, por volta das 21 horas, ficou decidido entre os deputados, né? Decidiu o plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo que esta lei será votada hoje. É o projeto 31/2018 que proíbe a exportação de animais vivos por portos e aeroportos do Brasil. Nenhum tipo de animal vivo, atingindo, lógico, principalmente a exportação de gado bovino, né? De bovinos vivos, né, que nós temos feito por São Paulo, tanto pelo Porto de Santos como de São Sebastião. Bom, ainda não houve aprovação dos deputados de São Paulo, mas há uma movimentação dos dois setores que defendem, né, brigam, disputam a aprovação dessa lei. Vamos lá. Os representantes dos ruralistas que defendem que o projeto seja reprovado, né? Não seja aprovado. E, de outro lado, representantes de ONGs que consideram que os animais têm maus tratos na viagem, que isso é um problema e que propuseram, na verdade, esse projeto de proibição. Resumindo, é preciso um quórum hoje de 48 deputados para que a sessão tenha validade e que eles tenham maioria dos votos caso vá à votação nesta noite. Muito confusa a situação. Pode ser que nós tenhamos aí uma surpresa como nós tivemos no final do ano, viu, Juliana? Quando, nas vésperas do Natal, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou aquela segunda-feira sem carne, uma lei aprovada, toque de caixa, no final do ano, que proibia em órgãos públicos servir carne, né, para as crianças e também para os hospitais, para quem trabalha com órgão público. Depois houve um veto do governador. Resumindo, situação muito complicada, nós teremos informação somente no final da tarde de hoje ou durante a noite. É com você. Tá certo, Pulga. A gente entra no terceiro dia, então, né, de expectativa em relação a essa votação. Muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para você aí. Sempre que tiver notícias, estamos por aqui. Ju Casanato. Agora são 8h57 no horário de Brasília. Vou falar para você de um evento que vai acontecer no domingo pelo Agrocanal. É o leilão Nelore Magda na Origem. Para falar, claro, sobre esse evento, trazer detalhes da grande oferta, nós vamos até Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar com o leiloeiro rural Arnaldo Campos, que também está com um convidado. Vou anunciar aqui, é o Rômulo Gomes, da Araguaia Produtos Agropecuários. Vamos saber de detalhes com relação a esse grande evento, muito aguardado, principalmente aí por produtores da região, né, Arnaldo? Bom dia a vocês. Bom dia, Juliana. Pois é, Juliana, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento pelo Canal do Boi. Um evento realmente muito aguardado, muito esperado, um evento que marca aquele momento nessa região norte aí. Nós não temos um outro evento com essa organização, com um recinto como aquele, com uma tourada excepcional como essa na região norte do estado de Mato Grosso, viu, Juliana? Nós estamos já bastante ansiosos aqui para que chegue logo o nosso domingo aí, para que a gente possa então fazer esse evento na Fazenda Magda, na Origem, lá no Nelore Magda. E como você já frisou aí, eu estou aqui com o Rômulo Freitas. Bom dia, Rômulo, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. E o Rômulo, Juliana e amigos de casa, é parceiro lá do Nelore Magda, na parte de defensivos agrícolas, na parte de adubação de pastagem, assessoria técnica, e vai falar um pouquinho mais pra gente como funciona essa parceria sua com o Nelore Magda, há quanto tempo vocês estão juntos? Bom dia, Arnaldo. Bom dia, pessoal de casa. Nós iniciamos a parceria com o Nelore Magda há cerca de um ano. Né? Trabalhamos com a linha de pastagem, semente, assistência técnica, fertilizantes. Então, a gente está aí com o pessoal do Nelore Magda há cerca de um ano, como eu disse. Né? Iniciamos o trabalho em agosto. Né? Temos uma abertura muito grande com o pessoal lá, com o pessoal Clever, o pessoal dos Piscinati lá. E pretendemos estender essa parceria ainda mais com o fortalecimento através da participação desse leilão, que promete ser um evento marcante para a história da Araguaia e para a história do Nelore Magda.
Ô Rômulo, eu tenho dito nas transmissões e também sempre nas minhas participações que não consegue fazer mais uma pecuária sem milho. Acho que boi hoje você não consegue dar acabamento numa boiada hoje, o acabamento necessário sem tratar no coxo, e uma pecuária hoje sem adubação, sem correção de solo, isso é praticamente impossível hoje, né? As áreas estão diminuindo e a gente tem que ser cada vez mais produtivo em áreas cada vez menores. Nós sabemos que hoje o pecuarista, ele deixou de ser aquele cara chucro, aquele cara que não fazia adubação, aquele cara que não fazia o herbicida, né, e começou a se tecnificar cada vez mais. E a gente vê isso com a nossa loja aqui em Sinop, né, a gente vê que a demanda é crescente por produtos de alta tecnologia. Então a gente vem cada vez mais ofertando essas tecnologias, essa assistência para os produtores da região. A gente vê hoje, por exemplo, a parte de nutrição, ela tem um trabalho de tecnologia muito forte, né? A nutrição investe muito em tecnologia. A parte de melhoramento genético, que o Nelore Magda faz lá, usando os programas de avaliação, PMGZ, avaliação de carcaça, o genoma que já está chegando por aí, né? Então, assim, muita coisa nesse sentido. E a tecnologia também que o Nelore Magda usa nas suas pastagens para que a gente tenha também um manejo de pastagem, uma pastagem abundante e com fartura, né, Rômulo? Tecnologia, né? A gente sabe da crescente demanda por produtos tecnológicos, né? Sabe da necessidade também do produtor por uma assistência técnica. Então, a Araguaia, o pessoal da Magna enxergou isso há um ano atrás e hoje, graças a Deus, nós estamos aí colhendo os frutos dessa parceria de sucesso. Pois é, parabéns a vocês. Vocês têm loja em Água Boa, em Canarana, em Querência, agora aqui em Sinop, atendendo toda a região. Vocês vão estar presentes lá no dia do evento, com um stand lá, e tem alguma oferta especial para esse dia do leilão, para o dia do evento. O que nós vamos ter de especial lá? Sim, Arnaldo, a gente vai ter uma condição especial no prazo e preço de herbicidas, né, a semente e o adubo, o fertilizante, de produção própria. Só um adendo aqui, a gente está trabalhando junto com o nosso parceiro, que é a Arista, né? Então a gente vai estar lá junto para poder oferecer os melhores produtos, as melhores condições, os melhores preços para o produtor rural. Aqui em Sinop, endereço da Araguaia para a gente, para o amigo de casa saber aonde procurar produtos agropecuários com qualidade, com preço, com facilidade de pagamento. Avenida Colonizadora no Pepino, número 1017, Setor Industrial Sul. Rômulo, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo apoio lá à equipe do Nelore Magda e nós estaremos juntos lá, se Deus quiser, no domingo, nesse grande evento. Obrigado, Arnaldo, um grande abraço e a gente espera vocês lá no nosso estande. Obrigado. É isso aí. Bom, ô Juliana, é o nosso entrevistado, o Rômulo, falando um pouquinho dessa parceria, e eu vinha dizendo o seguinte aqui, né? Lá na Magda a gente vai encontrar um pacote tecnológico, não é simplesmente um reprodutor, é um reprodutor feito com avaliação pelo PMGZ, com avaliação de carcaça, vindo de uma nutrição muito bem feita, vindo de uma pastagem corrigida muito bem feita. Nós temos aí algumas imagens dos reprodutores lá na Fazenda Magda, as imagens falam por si só, né? A fazenda muito organizada. E eu queria chamar a atenção também, Juliana, para o recinto novo lá. Que maravilha, né? Você imagina o quanto essas pessoas, essa família, o Evandro, a família Piscinati, acredita na evolução da pecuária, acredita na evolução dos leilões, acreditam naquilo que fazem, construir um recinto com 1.200 metros quadrados, confortável, a imagem do recinto aí no fundo, ó, onde nós estaremos no próximo domingo. Então, assim, isso é de quem realmente acredita naquilo que faz, acredita na pecuária, acredita no Brasil, e a gente tem que acreditar, né? Juliana, muito obrigado pelo espaço aí, e eu volto no decorrer do dia com mais participações, e a gente vai conversando um pouco mais e falando um pouco mais sobre esse leilão. Obrigado, bom trabalho a vocês. Obrigada, igualmente, bom trabalho a vocês, Rômulo. Obrigada também pela sua entrevista. Grande abraço, Arnaldo. Até daqui a pouco, tenho certeza que eles vão participar conosco também das nossas agendas. Bom, e nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo outros destaques para você. Agora são 9h04 no horário de Brasília e pode continuar participando também do Bom Dia Produtor. Tem o nosso WhatsApp aparecendo aí na sua tela, o número 67992647810. Voltamos em instantes. São 9h05 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta agora para trazer em destaque tecnologia para o setor leiteiro. A Potencial lançou uma linha direcionada à nutrição de vacas leiteiras e apresentou essa novidade na AgriShow deste ano. A Sara Kirchhoff conferiu tudo e mostra agora para gente.
Com o aumento da tecnificação da pecuária de leite, muitas empresas estão se adaptando aí para melhorar o potencial da nutrição animal. E aqui na Potencial não é diferente, os produtos vêm aí se inovando cada vez mais para atender justamente essa demanda. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa linha de produtos é o Rafael Barretos, que é o zootecnista da Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, que tem quase 50 anos de tradição no mercado. Vou te deixar então explicar para o pecuarista que está lá nos assistindo quais são os diferenciais e o que esses produtos têm de especial. Isso, junto com a linha Corte Leite, nós estamos fazendo um lançamento de novos produtos, uma repaginação da linha, né? E estamos lançando produtos hoje para atingir um mercado que a gente não vinha atingindo, que era um mercado de leite de alta tecnologia, né? Que com núcleos hoje tamponados, núcleos com biotina, núcleos com probiótico, com monenzina, né? O núcleo pré-parto, para tentar da melhor forma possível atingir esse pecuarista, né? Melhorando produção, melhorando casos de tamponamento de rumen, casos de problemas de casco dentro da propriedade, né? Além de tudo isso, talvez um dos diferenciais aí dos produtos de vocês seja a questão da inclusão baixa, né, Rafael? Isso. Tem muitos consultores hoje na área de leite, né? Que vem trabalhando esse perfil de trabalho de inclusões relativamente mais baixas de núcleos, que outras empresas que a gente vê no mercado trabalham muito em inclusões de 600 gramas, 700 gramas, e a gente hoje tem núcleos hoje tamponados com 400 gramas de inclusão dia para uma vaca aí de 35, 40 litros dia, e núcleos aí de inclusões de 3% na ração, 300 gramas dia também, tá? Isso aí sendo um diferencial porque você abre espaço, consegue abrir espaço na fórmula também, para você aumentar um pouco a qualidade nutricional em questão de energia e proteína de dieta. Fora isso, tem mais algum destaque aí dos novos núcleos da Potencial? Acredito que uma novidade que é boa, que a gente não vê tanto a campo, nós temos um núcleo hoje também, junto com esses aí, só para ração, que é feito só para misturar com milho. Temos possibilidades dele de fazer uma ração de 20% de proteína, de 22%, 24%, e tendo facilidade para o produtor, que na propriedade hoje ele vai usar só milho e esse núcleo, e ele tem uma ração pronta com vitaminas, com monenzina, com probióticos, tudo certinho. Perfeito então, Rafael. Obrigada pela sua participação aqui no SBA. Esse foi Rafael Barretos, zootecnista da marca Potencial. Sara Kirchhoff para o SBA. E com esta participação da Sara, a gente encerra aqui o Bom Dia Produtor desta quinta-feira, agradecendo muito a sua companhia. Você terá outras notícias do agronegócio do Brasil e do mundo ao longo da programação do Canal do Boi. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Comparem até amanhã, então. Daqui a pouquinho teremos as nossas agendas. Você já está convidada a participar conosco. Obrigada mais uma vez pelo carinho da sua audiência. E nós vamos embora em grande estilo com imagens de uma propriedade que fica no norte de Mato Grosso, na Fazenda Pontal, que fica em Nova Guarita, então norte de Mato Grosso. Lá o trabalho é de integração lavoura e pecuária, belíssimas imagens, e a gente encerra, portanto, nosso programa com essas imagens. Mas lembrando que está chegando para você agora a participação do Agromotor Brasil. Tchau, tchau! Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.